O tenente Ernest Cody, de 27 anos, e o alferes Charles Adams, de 34, eram pilotos da Marinha Americana que desapareceram enquanto pilotavam um dirigível, conhecido como L-8, em sua patrulha regular sobre a Califórnia em 1942. O que será que aconteceu com eles? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje é um mistério, né, Alexandre? É mais um mistério do que um crime, porque a gente não faz ideia do que aconteceu com esses dois marinheiros. Pode ter acontecido um crime com eles. Pode ter acontecido qualquer coisa. Mas antes, Marcelo, da gente entrar no caso dos marinheiros e do dirigível, eu queria falar a todos os nossos ouvintes que esse podcast conta com o apoio de pessoas que sempre estão nas nuvens, que são os nossos apoiadores. Eles são quem propiciam esse podcast a continuar existindo do jeito que você gosta, um episódio por semana, custe o que custar. E essa semana estamos aqui de novo para falar desse episódio graças a eles. Então, um beijo pra eles. E se você quiser se tornar um apoiador e estar nas nuvens, porque sim, dá uma olhada lá como faz no Orelo, acessa o Orelo, tanto o aplicativo quanto o site. Clica lá em, não sei, quero ser um apoiador, quero apoiar, não lembro qual o botão. E a gente vai agradecer muito, vai ser sempre muito bem-vindo na nossa comunidadezinha, certo, Marcela? Certo, isso aí. Agora me fala o que aconteceu com o pessoal desse dirigível fantasma. Na época dos desaparecimentos de Ernest Cody e Charles Adams, em 1942, os Estados Unidos tinham entrado na Segunda Guerra Mundial há pouco mais de 8 meses. Os Estados Unidos temiam uma invasão japonesa na sua costa ocidental. Depois que os Estados Unidos declararam guerra ao Japão em resposta ao ataque a Pearl Harbor em 1941, a Marinha Imperial Japonesa afundou pelo menos meia dúzia de navios aliados ao longo da costa oeste durante um período de vários meses. Em agosto de 1942, os japoneses bombardearam o campo petrolífero de Elwood, na Califórnia, e Fort Stevens, no Oregon. O aumento dos temores de uma invasão japonesa também provocou a Batalha de Los Angeles, na qual foi dado um alarme falso sobre o que mais tarde foi determinado ser só um balão meteorológico. De acordo com o historiador militar e autor Carol Glines, a Marinha Americana sabia que submarinos japoneses operavam na costa oeste porque eles já tinham afundado vários navios aliados por lá, e havia um grande receio de que ocorressem mais ataques. A resposta a essa ameaça foi incomum, para dizer o mínimo. A Marinha reuniu uma frota de 12 dirigíveis de classe L de tamanhos diferentes para monitorar possíveis atividades inimigas ao longo da costa da Califórnia. A classe L foi uma série de dirigíveis produzidos especialmente para a Marinha Americana em 1937, e eles eram baseados nos pequenos dirigíveis comerciais produzidos pela Goodyear, que eram usados para publicidade dos pneus da marca. Eu lembro. Não porque eu era dessa época, mas quando Ainda? eu era criança, Ufa. tinha um voando por aí. Às vezes ele era da Goodyear, às vezes ele era da Pepsi. Eu lembro mais dele sendo da Pepsi. Eu não lembro, não. Tinha um que passeava mais pela Barra, se eu não me engano. Eu lembro vagamente de estar na praia e ver dirigível passando. Mas posso estar errada também. Não sei. Tinha. Ao contrário dos dirigíveis rígidos, com uma estrutura metálica no interior, como os Zeppelins alemães, os dirigíveis de classe L, chamados de blimps, consistiam em pouco mais que um balão cheio de gás com um carro de controle, chamado de gôndola,
acoplado embaixo dele. Devido à sua simplicidade, esses dirigíveis podiam ser facilmente operados por pequenas equipes. Eles poderiam até permanecer no ar e flutuar sem tripulação, a menos que o seu balão, fosse perfurado e o gás vazasse. Aí ele ia caindo aos pouquinhos. Os dirigíveis estavam estacionados em Moffett Field, no condado de Santa Clara, na Califórnia. Eles tinham cerca de 45 metros de comprimento e carregavam 2 bombas de profundidade Mark 17, de 147 quilos, montadas em um suporte externo, além de uma metralhadora calibre 30 e 300 cartuchos de munição. Os dirigíveis eram capazes de fazer muitas coisas que os aviões da época não conseguiam, como permanecer no ar por longos períodos de tempo, voar devagar, voar em altitudes muito baixas e operar em condições de baixa visibilidade, até mesmo se ocultando em tetos de nuvens baixos. E um dos dirigíveis dessa frota da Marinha era o L-8. A missão desse esquadrão de patrulha formado por dirigíveis, embora crítica, era em grande parte rotineira e costumava acontecer sem intercorrências até o dia em que o L-8 caiu e sua tripulação desapareceu. Nesse dia nasceu a lenda do dirigível fantasma. De acordo com Ken Gillespie, um morador e historiador de Daly City, era quase impossível para a tripulação do L-8 ter desaparecido sem ter sido vista por alguém. Mesmo assim, ninguém os viu cair ou pular e nenhum vestígio deles foi encontrado. Esse talvez tenha sido o incidente mais estranho que aconteceu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, dentro do país que eu estou falando. Imagino que muita coisa estranha tenha acontecido durante a guerra. Pois é, mas eu tô falando um incidente doméstico, né? Entendi. Foi tão estranho que muitos se lembram desse incidente como se ele tivesse acontecido ontem. Ao longo de toda a guerra, esse esquadrão de patrulha dos dirigíveis perdeu apenas os 2 homens que desapareceram naquele dia. Décadas depois, o seu destino exato ainda é desconhecido e o mistério que cerca o dirigível fantasma continua sendo objeto de fascínio. O voo do L-8 começou normalmente. Pouco depois das 6 horas da manhã de um domingo, o dia 16 de agosto de 1942, o dirigível L-8, programado para o seu voo de número 101, preparou-se para decolar de Treasure Island, uma ilha artificial construída na Baía de São Francisco para uma feira mundial. 4 dias antes, ele tinha sido avaliado e foi considerado em boas condições de funcionamento. Os seus pilotos, Ernest e Charles, eram experientes e confiáveis e estavam de bom humor naquela manhã. Mais uma razão para nos perguntarmos sobre o que aconteceu nas 5 horas seguintes. O Ernest e o Charles eram veteranos da Marinha, com registros de serviço exemplares. Segundo o Ken Gillespie, o Ernest era um piloto muito experiente. Ele se formou na Academia Naval em 1938 e passou muitas horas nesses pequenos dirigíveis. Ele era conhecido como um oficial muito legal, capaz e determinado. E ele não era do tipo que perdia a cabeça sob pressão. Ele já havia voado no L-8 para entregar uma carga preciosa ao USS Hornet, antes do navio partir para bombardear a costa japonesa e a cidade de Tóquio. Riley Hill, maquinista de aviação aposentado da Marinha dos Estados Unidos, diz que o Charles voou em grandes dirigíveis por 20 anos e foi minuciosamente avaliado. Mas o Charles nunca tinha voado em pequenos dirigíveis antes. Esse voo, o 101, foi um voo de doutrinação para ele. Esse foi o primeiro voo dele como oficial comissionado, já que ele tinha sido empossado como alferes no dia anterior. O Riley, então com 20 anos, tinha sido designado para acompanhar o Ernest e o Charles naquela manhã.
Mas pouco antes da partida, o Riley recebeu inexplicavelmente a ordem de deixar o dirigível. Ele agora acredita que a forte umidade do ar estava pesando sobre o L-8 e seria imprudente decolar com 3 homens a bordo, por causa do peso, né? Ele contou que depois de ser mandado sair, ele saiu do dirigível, fechou a porta e a trancou. Momentos depois, às 6h03, o L-8 decolou da Treasure Island com Ernest nos controles. O vento estava fraco e a visibilidade era boa. O plano de voo previa que o L-8 partisse de Treasure Island, passasse pela ponte Golden Gate e depois seguisse para as remotas ilhas Farallon, a 40 quilômetros da costa. De lá, a patrulha continuaria para o norte até Point Reyes, depois para o sul ao longo da costa, perto da praia de Montara, antes de retornar a Treasure Island. A patrulha estava prevista para durar 4 horas, com um retorno esperado para acontecer entre 10 e 10h30 da manhã. A primeira parte da missão decorreu sem incidentes. 1h30 após a decolagem, às 7h38, o Ernest se comunicou pelo rádio com o quartel-general do esquadrão em Moffett Field. Ele disse que a posição deles era 6 quilômetros a leste das ilhas Farallon, e então ele também disse, aguardem. 4 minutos depois, às 7h42, o Ernest fez contato novamente, dizendo, estou investigando uma mancha de óleo suspeita. Aguarde. A mancha sugeria que um submarino inimigo poderia estar na área. Essas foram as últimas palavras recebidas do L-8. O Riley disse que quando o quartel-general não recebeu mais informações do L-8, eles presumiram que a tripulação não havia encontrado nada significativo e seguiu seu trajeto. Também não era tão incomum que os dirigíveis às vezes perdessem contato durante uma patrulha. Mais tarde, porém, quando chegou a hora do relatório de posição, que acontecia a cada hora, o L-8 continuou sem contatar o quartel-general. Quando o segundo relatório de posição também não chegou, a Marinha começou a sentir que algo estava errado. O quartel-general, então, tentou ligar para o L-8 às 8h20 da manhã e depois às 8h50, mas não obtiveram resposta. O Riley não acreditava que houvesse algo errado com os rádios do dirigível, porque eles tinham uma boa equipe de rádio e o maquinário estava funcionando. Afinal, ele era um dos mecânicos, né, que fazia manutenção e tal, e era para ele estar ali dentro do dirigível também. Por volta das 9h30 da manhã, o quartel-general alertou todos os navios e aviões próximos do trajeto do L-8. Então chegou a primeira mensagem. Um piloto de avião da Pan Am, voando acima do banco de nuvens, avistou o L-8 aparentemente fora de controle. Ele não sabia se a tripulação estava bem, porque antes que ele pudesse chegar perto o suficiente para ver, o dirigível caiu nas nuvens. Pan Am era avião... comercial. de passageiro, né? É. Só que eu não sei se nessa época a Pan Am estava fazendo voos comerciais, afinal era o meio da Segunda Guerra Mundial. Faz sentido. Eu acho que os voos comerciais começaram um pouco depois, né? Não estavam rolando durante a Segunda Guerra. Ainda mais voando baixo ali na área da costa oeste, sabe? Bem onde todos os ataques japoneses aconteciam. Uhum. Então, eu acho que ele devia estar fazendo outra coisa, talvez até envolvendo na guerra mesmo. Deve ter sido cooptado para o esforço de guerra, né? Sim, exatamente. Depois de mais de 3 horas de silêncio no rádio, o pessoal do quartel-general de Moffett Field ficou cada vez mais alarmado. Tentativas frenéticas de contatar o L-8 ficaram sem resposta. 2 hidroaviões foram enviados para procurá-lo. Finalmente, uma mensagem foi recebida, mas não era da tripulação do L-8. Em vez disso, era do controle da costa de São Francisco. Eles relataram terem visto o L-8 colidindo com Ocean Beach, ao sul da cidade e perto de Fort Funston. Ele havia inexplicavelmente se desviado 13 quilômetros do curso.
Segundo Ken Gillespie, o historiador, às 11h15, um nadador, o Sr. Capulveia, estava em Ocean Beach, pronto para entrar na água, quando viu uma enorme massa cinzenta saindo do nevoeiro numa altitude extremamente baixa. Estava indo direto na direção dele. Ele observou enquanto o L8 arrastava a roda pela areia à beira da água. 2 pescadores tentaram sem sucesso segurá-lo pelas amarras. Eles notaram que a porta da gôndola estava aberta e não havia ninguém lá dentro. O L8 então atingiu uma pequena colina de areia, saltou no ar e deslizou por um pequeno desfiladeiro. Em seguida, atingiu fortemente a lateral do cânion. Esse impacto causou danos à hélice de estibordo e derrubou uma bomba de profundidade Mark 17 que caiu num campo de golfe próximo. Os jogadores evitaram chegar perto dela, temendo que pudesse explodir, sem saber que se tratava de uma bomba de profundidade, projetada para detonar apenas debaixo d'água, né? Aliviado do peso, o L8 voou para as nuvens e desapareceu da vista do Sr. Capulveia, dos pescadores e dos jogadores de golfe. Caraca, subiu de novo. Porque quando você alivia o peso, né, lei da física, uma bomba enorme foi largada sem querer no campo de golfe, então o dirigível subiu de novo. Uhum. Não acho que ele subiu muito, mas subiu e foi embora. O L8 derivou para o interior, sobre o campo de golfe do Olympic Club em Mission Street, atraindo a atenção de uma grande multidão de curiosos que acompanhou a sua jornada. Flutuando sobre o bairro Crocker Amazon de São Francisco, o dirigível foi perdendo altitude e começou a arranhar postes telefônicos e casas residenciais. Devia ser o desastre aéreo mais devagar acontecendo, Sim, né? Exatamente. Assim, eu não sei se alguém vai se machucar com isso, mas deve ter sido engraçado. Teve uma senhorinha que ficou bem assustada. Eu vou falar dela daqui a pouco. Porque é muito... Oh, não! Tá caindo! Tá caindo! Continua caindo! Então, né? Vai demorar pra acabar de cair, né? Sai da frente! Onde será que ele vai cair? A quantos metros daqui? O L8 começou então a navegar também mais para o interior, sobre Daly City, 8 quilômetros ao sul de São Francisco. Ele também começou a esvaziar rapidamente devido a uma válvula de alívio automática. A polícia e os bombeiros começaram a persegui-lo pela cidade, e o dirigível murchando foi visto por centenas de pessoas. Uma delas era a esposa do Ken Gillespie, a Bunny Gillespie, que tinha 16 anos na época. Ela estava voltando da escola dominical para casa quando viu uma coisa grande e cinza chegando pela Avenida Templeton. Ela e muitos outros moradores ficaram surpresos, já que coisas assim simplesmente não aconteciam em Daly City. Centenas de espectadores começaram a seguir o dirigível murcho e cada vez mais deformado enquanto ele flutuava pelos céus. Mais tarde, alguém o descreveu parecendo como uma grande salsicha quebrada. Alguns observadores tiraram fotos que a polícia fez o possível para confiscar, mas várias dessas fotos estão disponíveis e lógico que eu vou postar no Instagram. Mas confiscar por quê? É segredo? Dirigível? Não, eu acho que era para as investigações mesmo, sabe? Ah, tá. O L8 perdeu altitude rapidamente e ele corria o risco de ficar preso em linhas de energia. Ele também estava em rota de colisão com as colinas íngremes de Daly City. A casa de uma mulher chamada Ethel Appleton quase se tornou o ponto de impacto. Ela disse que, de repente, esse enorme gigante passou raspando no topo do seu telhado e arrancando as telhas. Ela disse que o barulho parecia que alguém estava arrastando correntes pelo telhado. Toda a sua casa ficou brevemente às escuras por causa do tamanho do L8. A Ethel correu até a janela da frente, se perguntando o que raio estava acontecendo. Ela viu a gôndola bater num poste telefônico e quebrar a cruzeta do poste.
Ela então viu o dirigível pousar no meio da Avenida Bellevue às 11h30 da manhã. Viu o que aconteceu? O dirigível era tão grande que a mulher ficou assustada, achando que tinha um fantasma arrastando corrente no teto da casa dela, e a casa ainda ficou toda escura, porque o balão do dirigível foi se arrastando e fez uma sombra na casa da mulher, sabe? Uhum. Bunny Gillespie perdeu o pouso do L8. Quando ela chegou ao local onde ele tinha pousado, ela viu o que descreveu como um grande monstro cinza, com a gôndola apoiada num poste telefônico se projetando em direção ao topo das casas. A bolsa de gás hélio havia esvaziado acima de um carro próximo. Milagrosamente, ninguém ficou ferido quando o dirigível parou no meio da rua. E quase imediatamente, as autoridades da cidade de Daly City chegaram ao local. Quando o pessoal da Marinha chegou, ficou surpreso ao descobrir que não havia nenhum sinal do Ernest nem do Charles. Aparentemente, o L8 voou direto para o centro de Daly City. Uma busca na gôndola do L8 deixou os investigadores perplexos. A porta estava aberta, uma posição que seria altamente incomum durante o voo. A barra de segurança, normalmente usada para bloquear a porta, não estava mais no lugar. Um microfone conectado a um alto-falante externo pendia da gôndola. Os interruptores de ignição ainda estavam ligados. O rádio também ainda estava ligado e funcionando, mas nenhuma transmissão de socorro foi feita e as baterias foram descarregadas. Seus motores estavam em perfeito estado de funcionamento. Os instrumentos e controles de voo operavam normalmente. O Riley disse que ninguém tocou nas válvulas de combustível. Elas estavam exatamente do jeito que ele havia deixado, mas estava faltando bastante combustível dentro do dirigível, sabe? Não dá para saber se ele ficou à deriva tanto tempo que ele gastou mais do combustível do que devia, ou se chegaram a eliminar combustível, sabe, de forma manual e fechar de volta. O Ken Gillespie disse que 2 dos 3 coletes salva-vidas, que normalmente eram carregados a bordo do L8 e que eram conhecidos coloquialmente como Mae West, em uma homenagem machista à atriz e comediante que era muito peituda, estavam faltando. Isso indicava que a tripulação os havia colocado antes da decolagem, conforme era exigido pelos regulamentos. Até aí, nada de anormal, tirando o fato de chamarem o colete de Mae West. Era normal já ficar com o colete o tempo todo. Sim, Não quer dizer que eles botaram pra pular ou algo assim. Não, assim que entrava no dirigível, já era protocolo que eles botassem um colete salva-vidas. Além dos coletes e de 2 sinalizadores, não faltava nenhum outro equipamento no dirigível. A metralhadora, os outros 3 sinalizadores, 3 paraquedas e um bote salva-vidas extensível ainda estavam lá nos seus respectivos lugares. O cap do Ernest ainda estava no painel de instrumentos. Uma maleta trancada e pesada contendo códigos ultra-secretos ainda estava atrás do assento do piloto. E as ordens eram que essa maleta fosse jogada ao mar em caso de emergência. E claramente isso não foi feito. O L8 parecia estar totalmente funcional e não corria perigo. A única coisa um pouco estranha foi que as baterias do dirigível estavam descarregadas e parte do seu suprimento de combustível tinha sido descartado. Normalmente, um dirigível não despejaria combustível a menos que precisasse aumentar rapidamente a flutuabilidade. E como o L8 não parecia ter essa necessidade, não estava claro por que o combustível tinha sido perdido e por que os motores haviam parado por alguns momentos, sabe? Então era como se o Ernest e o Charles tivessem aberto a porta e simplesmente sumido no ar, sem paraquedas. Os paraquedas ainda estavam lá dentro. Tem paraquedas esse negócio. Tinha os 3 paraquedas e o bote salva-vidas, que também tinha lá, que era inflável, né? Ainda estavam dentro do dirigível. Então eles não usaram. Não teve, uma emergência. A Marinha lançou uma extensa busca pelo Ernest e pelo Charles, mas nenhum vestígio deles foi encontrado.
eles continuaram a vasculhar as águas ao largo de São Francisco durante dias. Uma teoria otimista era que o Ernest e o Charles haviam sido resgatados por um navio que ainda não havia sido capaz de relatar o resgate porque mantinha silêncio de rádio. Mas nenhum vestígio de nenhum dos dois homens ou de seus coletes salva-vidas foi encontrado. A investigação da Marinha revelou que o L-8 foi avistado por vários navios e aviões entre 7 e 11 horas da manhã. Algumas das testemunhas oculares relataram estar perto o suficiente para ver o Ernest e o Charles na gôndola. Em cada caso, tudo parecia normal. 2 barcos relataram tê-los visto logo após a última transmissão de rádio. E, de acordo com as testemunhas nos barcos, o L-8 desceu cerca de 9 metros acima da água e contornou a mancha de óleo. A tripulação, então, lançou 2 sinalizadores, e eles circularam pela área por cerca de 1 hora após a última comunicação. Pouco depois das 9 horas, eles lançaram o lastro, subiram e voltaram para São Francisco, que era a direção oposta ao trajeto pretendido originalmente de Point Reyes. E essa foi a última vez que o Ernest e o Charles foram vistos vivos. Supostamente, né? Porque eu não sei quão fácil é você ver 2 pessoinhas dentro de um dirigível. Tudo bem que estava só a 9 metros do mar, assim, do nível do mar. E as pessoas estavam ali em barcos próximos. Acho que é mais pelo que eles fizeram, né? Que eles viram eles atirarem sinalizadores e tal. Pois então, tinha que ter alguém ali pra fazer aquilo. Às 10h49, o L-8 foi avistado sobre a ponte Golden Gate. Tudo parecia normal, pelo menos para quem estava vendo de fora. Às 11 horas, um dos hidroaviões avistou o L-8 subindo cerca de 610 metros e depois descendo perto de uma praia. Mais 2 testemunhas viram isso de perto, de São Francisco. Novamente, as testemunhas disseram que tudo parecia normal. Apenas 15 minutos após esses avistamentos, o dirigível foi avistado pelo nadador e pelos pescadores em Ocean Beach, já sem ninguém a bordo. Que pelo menos foi isso que os pescadores que tentaram segurar o dirigível afirmaram, que eles olharam dentro da gôndola e não tinha ninguém. As especulações sobre o destino de Ernest e Charles correram soltas. A primeira delas era que os homens teriam saltado do dirigível no oceano. É o que eu tô pensando. Uma testemunha no campo de golfe, onde a bomba de profundidade foi derrubada, relatou ter visto um paraquedas descer do L-8 enquanto ele estava sobre a água. No entanto, todos os 3 paraquedas foram encontrados a bordo do dirigível. Outra teoria inicial era que o L-8 havia sofrido uma perda inexplicável de altitude e que a tripulação, com medo de cair, pulou na água. Mas você cair do dirigível, ele não vai cair bem devagar. Então por que você ficaria com medo, né? Ainda outra teoria era que quando o L-8 atingiu o desfiladeiro, o cânion, a tripulação saltou ou foi atirada para fora dele. Mas nada foi encontrado que confirmasse essas teorias iniciais. Algumas pessoas também acreditavam que o Ernest e o Charles haviam avistado um submarino inimigo. E quando desceram para investigar, foram feitos prisioneiros. O submarino apontou uma arma pra eles. Pois é, pra cima, né? No entanto, claro, não houve evidências de que o L-8 tivesse sido atacado ou danificado de qualquer forma. As testemunhas também não viram nenhum submarino nas proximidades. Um boato também sugeria que os 2 estavam envolvidos num triângulo amoroso com uma mulher desconhecida. Era isso que eu queria ver. Segundo o boato, um teria assassinado o outro por causa de ciúmes e depois fugiu quando o dirigível chegou à Terra. Na minha cabeça eu tava pensando que um assassinou o outro e se matou. E aí... Ok, mas não vai ter evidência de um assassinato ter ocorrido no dirigível? Vai ter sangue? Não vai ter nada? Depende, né? Se for daqueles assim, eu acho que tem alguma coisa ali do lado de fora da janela. Abre a porta aí e dá uma olhada. Aí empurra lá embaixo. Aí o cara, o quê? Não tô vendo nada. Aí o cara empurra.
É, E ok. depois ele Mas assim, óbvio, né? Sou eu querendo fantasiar alguma coisa que faça sentido. Eu vou presumir que não tem nada que ligue os dois pessoalmente, sabe? Uma mulher misteriosa e tal. Eu pesquisei e assim, primeiro que é difícil achar dados sobre eles, as duas pessoas, né? O Ernest e o Charles. Você não encontra muita informação sobre eles na internet, entendeu? Porque 1942, época de guerra, um monte de gente sumiu, um monte de gente morreu. Então, assim, não tinha internet. O negócio do dirigível até foi parar nos jornais, lógico. O desaparecimento deles também. Mas não tinha nenhum artigo que contasse um pouco mais sobre a vida de cada um. Uhum. Entendeu? Eu não sei se eles eram casados, Não, se eles tinham namorado. Eu presumo que, sei lá, eles fossem solteiros. Eu acho difícil ter uma questão de triângulo amoroso. Voltando aqui, eu acho bem sincero. Sim, Porque, eu de também. novo, não parece que eles se conheciam há muito tempo. Não sei, um dos caras era o primeiro voo dele. Então. Mas eu fico achando que a gente não conhece nada sobre esses caras, então um deles realmente pode ter surtado por alguma coisa pessoal ou não e quis se matar. Ter surtado por causa da guerra. Por causa da guerra, vai saber. Ele descobriu que ia ser mandado realmente pra linha de frente da guerra e ninguém quer isso. Sim. Sei lá, alguém deve querer isso, não sei. Olha, naquela época acho que todo mundo queria ir. É impressionante. A lavagem cerebral que faziam nas pessoas. Mas vai que o cara não queria aquilo e falou não. E na verdade o que ele fez foi uma deserção com vários passos e ninguém nunca descobriu. Mas a deserção é uma das teorias também, Ok. né? Teve gente que sugeriu que um dos homens teria caído do dirigível e o outro teria pulado no mar para ajudá-lo. Mas o historiador Dan Grossman, por exemplo, rejeita essa ideia. É certamente possível que ambos os oficiais tenham caído acidentalmente no oceano, disse ele. Mas se um oficial tivesse caído acidentalmente, o outro teria permanecido no dirigível para pedir ajuda pelo rádio, que estava funcionando, e também marcaria a localização do seu colega. Existe um instinto bem arraigado nos homens da Marinha de não abandonar o seu navio, nesse caso o seu dirigível, a menos que seja absolutamente necessário. Na verdade, não desista do navio é o lema não oficial da Marinha dos Estados Unidos. E faz sentido, né? Se um cara caiu, você vai tentar ajudar de outra forma. Você não vai pular atrás dele, porque aí vão ficar os dois perdidos no meio do oceano. Aham. Também especulou-se que um passageiro clandestino estava a bordo e que essa pessoa matou a tripulação e depois escapou. Essa teoria surgiu porque uma mulher andando a cavalo viu o L8 através dos binóculos que ela estava carregando com ela. E a mulher tinha certeza que viu 3 homens dentro da gôndola. Curiosamente, intrusos foram descobertos tentando entrar nos edifícios de Treasure Island semanas antes do desaparecimento. Porém, a Marinha concluiu que não havia lugar para um passageiro clandestino se esconder sem ser visto pelos 2 oficiais. Houve até avistamentos, incluindo um da mãe do tenente Ernest Cody, que afirmou ter visto seu filho em Phoenix, no Arizona, um ano depois, com os olhos parecendo peculiares, como se estivesse sofrendo de choque ou de uma doença mental. Os avistamentos, é claro, nunca foram confirmados. Outras teorias incluíam que os 2 estavam espionando para o Japão e se encontraram com um barco ou um submarino para escapar, que eles estavam envolvidos numa tentativa de deserção, que uma onda violenta teria batido no dirigível e os homens teriam sido levados por ela, mas, é lógico, não havia nenhum sinal de que a gôndola tivesse entrado em contato com a água. E a melhor de todas as teorias, que eles foram abduzidos por alienígenas. Mas todas essas teorias permaneceram apenas isso, sugestões não comprovadas. A dos aliens é a minha preferida. Tenho certeza. Ou a que eles estavam espionando pro Japão. Aí desceram num barco japonês e foram embora. O motivo de eu não acreditar nisso é que você mesmo falou que tinha uma tal maleta com códigos secretos. Não Eles sei o quê. teriam levado a maleta pro Japão. Né? Acho que seria o... Tanto que eu acho que a Marinha foi... A primeira coisa que eles fizeram quando encontraram o dirigível foi ver se a maleta tava lá. Uhum. Porque aí eles
iam ter que decidir. Será que realmente aconteceu alguma coisa? Eles fizeram o que a gente mandava, né? O protocolo. Jogaram a maleta no mar? Ou será que eles entregaram essa maleta para alguém e depois desapareceram? Mas a maleta estava no lugar. A Marinha finalmente decidiu pela teoria mais plausível. Houve um acidente a bordo, talvez causado por um defeito mecânico. Presumivelmente, um dos homens saiu da gôndola para corrigir o defeito e teve problemas. Quando o segundo homem tentou ir em seu auxílio, ambos caíram no mar. Uma teoria semelhante é que um dos homens caiu enquanto investigava a mancha de óleo ou enquanto usava os sinalizadores para marcar o local da mancha. A perda de peso pode ter feito com que o L8 oscilasse num ângulo estranho, fazendo com que o outro homem caísse também. Como sugerem as conclusões do inquérito naval, havia problemas com a trava de segurança na porta do L8. Dúvidas quanto ao fecho da trava de segurança na decolagem e a adequação da trava sugerem a possibilidade de que a trava possa ter sido liberada acidentalmente, permitindo que um dos passageiros caísse. A falta de uso do rádio ou do bote salva-vidas pode indicar que o piloto esperava recuperar o passageiro muito rapidamente. O fato de ambos os motores terem parado pode ser explicado pela tentativa do piloto de desacelerar o dirigível enquanto se dirigia para uma brisa muito leve. A porta aberta para frente, no caso, para o lado de fora, o microfone e o fone de ouvido do rádio pendurados na porta dão credibilidade a essa teoria. Em tal tentativa de resgatar o passageiro, o próprio piloto poderia ter caído também. Nenhuma outra explicação adequada se oferece para o abandono de um dirigível em condições de voar. Talvez se ele tivesse caído, machucado naquela cena de filme, assim, se Sim, pendurado. meio pendurado, né? E aí o outro cara, vem, me dá a mão, me dá a mão. E aí cai os dois. Só que aí caiu os dois. Sim, é o que eu acho que a Marinha imagina que tenha acontecido. Talvez o que foi ajudar até tivesse com o microfone e o fone, do rádio para tentar pedir ajuda, fazer alguma coisa, só que ele caiu e aí o microfone e o fone ficaram pendurados para fora. Uhum. No entanto, deve-se notar que a testemunha, a mulher dos binóculos, relatou ter visto figuras dentro da gôndola enquanto ela sobrevoava Daly City. Além disso, nenhuma testemunha relatou ter visto qualquer um dos homens cair do L8. Por outro lado, os pescadores que tentaram parar o L8 na praia não viram ninguém dentro dele. O fato é que, por razões desconhecidas, os dois oficiais foram separados do dirigível. O que se seguiu foi apenas um ciclo de eventos resultantes das leis da física. Aliviado do peso dos seus corpos, a aeronave subiu rapidamente. O hélio dentro do balão expandiu-se até que a pressão finalmente estourou as válvulas de segurança e perdeu-se gás suficiente para torná-lo pesado. O dirigível então foi caindo direto até chegar na praia. E a perda da carga da bomba de profundidade fez com que o dirigível acendesse novamente e ele foi carregado pelo vento até Daly City. Um ano depois, em 17 de agosto de 1943, o Ernest e o Charles foram oficialmente declarados mortos. E o mistério do dirigível fantasma virou lenda. Após a queda, o L8 foi consertado e colocado de volta em serviço pela Marinha. Por fim, ele tornou-se parte da frota da Goodyear e foi renomeado como América. Durante as décadas de 60 e 70, ele foi visto por milhões de pessoas em eventos esportivos. Muito poucos deles tinham ideia de que o dirigível circulando ali no alto era o lendário dirigível fantasma. O L8 foi finalmente aposentado em 1982. A sua gôndola foi então repintada com as suas marcações originais e entregue ao Museu Nacional de Aviação Naval em Pensacola, na Flórida, onde está em exibição até hoje. O destino da sua tripulação permanece desconhecido. Só fazendo mais um adendo rapidinho,
Um homem chamado Otto Gross, que pesquisa o desaparecimento da tripulação do L-8 desde 2009, acredita ter encontrado a resposta. A teoria do Otto Gross é que o dirigível estava testando secretamente o radar experimental e as micro-ondas mal protegidas dominaram os homens, fazendo-os cair para fora da cabine, da gôndola. A afirmação do Otto é especulativa, no entanto, uma vez que nunca foi descoberta nenhuma prova concreta de que o L-8 estava testando equipamento experimental naquele voo condenado. Isso era melhor ter botado lá no meio. É porque é uma teoria muito recente. E, que não tem a ver com a história em si. Afinal, o Otto começou a pesquisar isso depois de 2009. Então, eu deixei para o final porque, realmente, eu não acredito que essa seja a questão, sabe? E é só um adendozinho, né? Que ainda tem gente pesquisando isso até hoje. Ainda tem gente criando novas teorias sobre o que pode ter acontecido até hoje, entendeu? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa apoiadora Gabs Andrade. Tá bom. Muito obrigada, Gabs, por ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá e por gostar tanto desse podcast. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Foi um episódio mais diferente, né? Afinal, a gente não tá falando de um crime, e sim de um dirigível que ficou voando sozinho até cair no telhado da casa de uma mulher e ela pensar que tinha um fantasma. E depois cair na rua também. Pode ter acontecido um crime dentro do dirigível. Fica aí. Ou o dirigível pode estar assombrado. Não podia. Não? Mas é isso. Obrigada, Gabs. E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá, acessa o Orelo e escolhe qual plano, né? Qual categoria se encaixa melhor para você. Várias questões permaneceram nesse caso. Por que o Ernest e o Charles pararam de transmitir se o rádio deles estava funcionando? O que os levou a deixar o L-8 no meio do voo? Se eles caíram, por que ninguém os viu, embora os navios de patrulha estivessem supostamente examinando cada movimento do dirigível? E o que aconteceu a bordo entre o momento em que eles relataram aquela mancha de óleo e o momento em que o L-8 pousou? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz o que você achou desse caso, se você achou essa história intrigante. O que você acha? Qual a sua teoria preferida para o que aconteceu com o Ernest e o Charles? Inventa uma teoria. Pode ser qualquer coisa. Pode ser os aliens. É. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.